Daremos início agora à nossa apresentação sobre as substâncias carboniladas classe 2. Essa classe possui um grupo acila ligado a um grupo que não pode ser facilmente substituído por outro, tendo como exemplo os aldeídos e as cetonas, que são estruturalmente semelhantes por possuírem a carbonila como grupo funcional. O que as diferencia é que no aldeído, sua carbonila está ligada a um hidrogênio e um grupo aquila ou arila, enquanto na cetona, seu grupo funcional está ligado a dois grupos aquila ou arila. Agora abordaremos sobre sua nomenclatura, como reagem, suas reações de adição nucleofílica e as reações de Grignard. A começar pela nomenclatura, temos os aldeídos e as cetonas. O aldeído, para fazer sua nomeação, carbono é levado em conta, a sua carbonila deve estar ligada pelo menos a um hidrogênio e o grupo funcional é sempre o primeiro na contagem. O seu sufixo é -al, com exceção do metanol e o etanol, pois tem terminações em -ol. E, nesse caso também, esta molécula que é o benzoaldeído. Já no grupo da cetona, a terminação ona, a numeração a partir da extremidade mais próxima da carbonila e todo o composto que apresenta carbonila C-O posicionado entre carbonos, ou seja, carbonila ligada entre carbonos. Como exemplo, temos aqui a propanona, que seria a acetona, e temos o pentan-2-ona. Podemos explicar de forma clara e sintetizada a hidratação de aldeídos e cetonas por meio de uma reação global, que consiste em um aldeído ou uma cetona reagindo com a água por meio de um processo rápido ou lento, dependendo da etapa ou do mecanismo de hidratação. Obtemos como produto final um diol geminal, ou chamado também de hidrato, que consiste em dois grupos de hidroxilas gêmeas ligadas ao carbono do aldeído ou cetona. Essa é a chamada reação global de aldeídos e cetonas. Após isso, vamos ver o passo a passo dos mecanismos de hidratação catalisada por base e ácido. Agora, o mecanismo de hidratação catalisada por base acontece em duas etapas. A primeira etapa é caracterizada pelo íon hidróxido nucleofílico, ou seja, que tem afinidade com prótons, se liga ao carbono da carbonila, que tem caráter eletrofílico. Como podemos ver na primeira parte, a ligação da carbonila entre o carbono e o oxigênio é quebrada, porque o carbono tem que fazer apenas 4 ligações, e com a entrada do hidróxido na molécula, faz com que a ligação dupla se transforme numa ligação simples, formando um íon alcóxido, tornando o oxigênio fique mais eletronegativo. Em seguida, acontece a segunda etapa para que a molécula fique estável, caracterizada pela transferência de próton da água para o íon alcóxido formado na primeira etapa. O íon alcóxido acaba interagindo com a água, pegando um próton e faz com que forme-se um diol geminal, também chamado de hidrato, pelo fato de formar na molécula final duas hidroxilas gêmeas, mais um hidróxido. A reação global de um aldeído ou de uma cetona fica então dessa forma. Aldeído ou cetona interagem com a água e em um meio básico, formando um hidrato ou também chamado de diol geminal. Vamos então para um exemplo utilizando como referência um aldeído, o butanal. O hidróxido reage com o butanal, quebrando a ligação dupla com o oxigênio do carbono carbonílico, formando o intermediário. Já na segunda etapa, o intermediário reage com a água para ficar equilibrado, pegando um próton da água, formando então, como produto, um diol geminal ou hidrato, mais um hidróxido. O mecanismo de hidratação de um aldeído ou de uma acetona em uma solução ácida acontece em 3 etapas.
Na primeira etapa, é caracterizada pela junção do próton do íon hidrônio ao oxigênio do carbono carbonílico, formando no final um ácido conjugado do composto carbonílico mais a água. Na segunda etapa acontece a adição nucleofílica no acetono-aldeído protonado, ou seja, a molécula de água se junta ao ácido conjugado do composto carbonílico, formando um ácido conjugado do hidrato. E na terceira e última etapa, acontece a transferência de próton do ácido conjugado do hidrato para uma molécula de água, ou seja, o ácido conjugado do hidrato vai reagir com a água, provocando o transporte de um próton do ácido conjugado para a água, formando como produto final um diol geminal, ou hidrato, e um íon hidrônio. Vamos para um exemplo utilizando como referência uma acetona, a propanona, ou também conhecida como a acetona. Na primeira etapa, o íon hidrônio reage com a propanona, fazendo com que o próton do íon hidrônio se junte ao oxigênio do carbono carbonílico, formando no final um ácido conjugado do composto carbonílico, mais a água. Na segunda etapa, a molécula de água se junta ao carbono do ácido conjugado do composto carbonílico, formando um ácido conjugado do hidrato, e quebra a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. E por fim, na terceira etapa, o próton do ácido conjugado do hidrato se transporta para a molécula de água, formando como produto, na reação, o íon hidrônio e o diol geminal. Na reação de Grignard é uma reação de adição a carbonila, e através dessa reação temos a formação de álcoois primários e álcoois secundários. Na reação temos composto carbonizado, composto de Grignard, intermediário e o nosso produto. No composto carbonizado temos o CH3 ligado a um carbono ligado a uma dupla com oxigênio e o grupo R. Este grupo R pode ser um aldeído, se for um H, se for um C teremos uma acetona. No composto de Grignard temos uma parte orgânica e uma parte metálica. O X é um halogênio, mas ele pode ser cloro ou bromo. Agora, as cargas positivas se juntarão com as cargas negativas e as positivas com as negativas. Para que formemos o intermediário, é necessário que o magnésio rompa a sua ligação com a parte orgânica e ele vai se juntar ao oxigênio. A mesma coisa vai acontecer com o carbono da carbonila, que vai se juntar com este composto orgânico, formando este intermediário, onde o oxigênio, por ser mais eletronegativo que o carbono, se torna nucleofílico e o carbono vai acabar se tornando eletrofílico. Agora, o grupo intermediário vai reagir com a água, onde a água vai ter suas cargas pré-estabelecidas, HOH, onde um hidrogênio é positivo e o outro é negativo. Sendo assim, o hidrogênio negativo vai acabar se ligando ao hidrogênio positivo da água, que vai formar uma hidroxila. Após isso, o magnésio ele vai acabar absorvendo essa hidroxila e vai ter este resultado final como produto.